E que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Recados da noite. Nós temos uma feira de livro lá, não sei se vocês perceberam na entrada. E essa feirinha nós vamos ter hoje, terça, sábado que vem e na outra terça-feira. Então teremos 3 dias de feirinha, com vários livros espíritas, com preços convidativos. Estão todos convidados a dar de presente um livro espírita, né? É muito bom. Psicografia da noite, o título é Neutralizando o Mal. Que a fé e a esperança estejam nos corações. Amados irmãos, vemos a necessidade do amor redobrado na vigilância de nossos corações. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Sabemos que o mal sempre espreita a fresta oportuna para fruir de aparente vitória. No entretanto, o amor neutraliza o mal e o exemplo arrasta o perversor. As trevas, momentaneamente escuras, não estão esquecidas pelo Pai, apenas aguardando o momento aprazado para que a luz aclare as imperfeições. Rogamos ao Pai que tudo vê, que possamos ser os servidores atentos, que guarda a mente sã e o coração amoroso, esperando a hora certa do chamado divino a servir. Não nos atemorizemos pela aparente força das sombras, posto que é frágil qual chama que se apaga ao primeiro sopro do amor. Só o amor liberta. Trabalhemos para libertar nossos corações, sufocando todo o mal e atendendo ao chamado insistente do bem. Essa mensagem foi recebida na casa no dia 14 de 6 de 2022. E hoje nós recebemos um convidado especial, um amigo nosso de vários anos, que é o Oswaldo. Oswaldo, palestrante, experiente, ele faz palestra inclusive pela USE. Mas hoje ele está aqui a nosso convite. Então, nas nossas preces, vamos vibrar para que ele encontre aquelas palavras que estamos precisando ouvir. Então, vamos nos preparando, relaxando bem o nosso corpo, nos acomodando e vamos sentindo na tranquilidade deste ambiente a presença do querido Mestre Jesus entre nós. Pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós aqui presente, encarnados, desencarnados, e que possamos estar de corações e mentes receptivos para a mensagem da noite que o nosso querido irmão Oswaldo preparou com muito carinho. Que nós possamos absorver esse conhecimento e futuramente relembrar, refletir sobre o seu significado, para que possa ser incorporado no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Esteja conosco, Mestre Jesus, que assim seja, com a graça de Deus. Por favor.
Então, boa noite a todos e que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, vamos aquele momento de gratidão, agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida, agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também vamos agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, que ainda passamos, né, por esses momentos difíceis, pandemia, outras enfermidades infecto-contagiosas, conflitos lá na Europa, né, com a guerra na Ucrânia, enfim, que possamos também contar com o apoio dos nossos amigos espirituais, ou seja, os nossos guias espirituais, que a gente chama de anjos da guarda, né? Pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Bem, o tema que nós resolvemos trazer hoje, né? Agradecendo também o convite formulado pelo Dorival, vamos falar de um tema que nós podemos estudar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 é Bem-aventurados os misericordiosos, mas nós pegamos um item que fala, não julgueis para não seres julgados, ou seja, os julgamentos, né? Porque nós estamos assim num momento aqui, no mundo todo praticamente, né? Onde a gente vê que existem vários julgamentos, né? Principalmente agora quando passamos o período eleitoral, né? A gente vê que ficou dividido até o Brasil, né? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e como nós temos as mídias, né, se espalha muitas notícias e a gente muitas vezes não sabe realmente se aquilo é verdade, se não é verdade, ou seja, muitos julgamentos. Então é por isso que esse tema pede que nós tenhamos muita reflexão sobre isso, né? No livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no item 10, o título é Julgamentos. E esse livro ele faz um estudo de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, à luz da psicologia profunda. E diz assim, Joana de Ângeles, né, a delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes, né, no ato. Quase sempre perverso de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Então a gente vai perceber que estudando esse assunto de julgamentos, essa questão, sabemos que julgar ou fazer julgamentos é apreciação crítica, opinião favorável ou desfavorável sobre alguém, sobre algo, é um juízo, um parecer. E a gente vai perceber que tudo que nós fazemos, né, a gente está sempre julgando. É que nem ler, né? A gente que está habituado a ler, se você lê, olha alguma coisa, você já entende, né? Mas também já quer julgar. Só que essa nossa apreciação, essa nossa opinião, nem sempre é a correta, né? Por quê? Porque nós temos as nossas opiniões formadas por tudo aquilo que nós aprendemos, né? Desde a infância, desde a adolescência, escola, enfim, né? É por isso que até o Raul Seixas tem aquela música que ele fala assim, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque essa opinião pode não ser verdadeira. E, no entanto, a gente acaba, né, julgando, criticando, né? E acaba realmente perdendo a oportunidade, né, de fazer aquilo que Jesus falou. Porque Jesus falou assim, não julgueis, a fim de que não sejais julgados, não ser julgados, pois com a mesma medida, ou seja, com o mesmo critério, você também será julgado. Isso aí ele falou naquele momento em que levaram para ele a mulher adúltera, né, que está aqui, nesse item, né, quando ele levaram para ela aquela mulher, né, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram, mestre, esta mulher
foi pega agora mesmo em adultério. E Moisés, na lei, manda apedrejar. Qual é a vossa opinião? Ou seja, qual é o julgamento de Jesus, né, sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando para poderem acusar Jesus. Porém, diz que Jesus abaixou-se e começou a escrever na areia ali, né? E aí, de repente, ele se levantou, porque eles estavam todos ansiosos, né, para ver o julgamento de Jesus. E aí Jesus fala, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E diz a narrativa que começaram a se afastar, todos eles, né? Eles já estavam até com as pedras na mão, né? Aí eles perceberam que todos eles tinham pecado, né? Tinha erros, né? E começaram a sair, começando pelos mais velhos. Que é claro, aqueles que tinham mais erros, né? Mais cometido mais coisas. Então, aí Jesus então se levantou e disse, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela responde que ninguém. Aí ele diz assim, então, Jesus diz, nem eu tampouco te condenarei, vá e não peques mais. Então essa colocação de Jesus já nos mostra assim, que na realidade a gente, muitas vezes a gente dá a nossa opinião, julga, critica, fala, mas a gente nem sabe se realmente aquilo é o correto ou não, né? Por isso é que a gente aprende sempre daquela colocação, né, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 886, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo Jesus a trouxe ao mundo. E aí o famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, mas a gente não age dessa forma. A gente age com indulgência para com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente sempre tem desculpa para tudo, né? Ah, eu fiz isso porque disso, eu fiz aquilo. A gente está sempre se justificando. Agora, para as outras pessoas, a gente não encontra essa justificativa, né? A gente está sempre querendo criticar. Então, nessa lição, inclusive, tem até umas colocações de São Paulo, quando ele, ao final, né? Quando ele fala assim, ó, é permitido repreender os outros. Então, ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender. Se repreender, podemos entender julgar, né? Julgar o outro. E aí ele fala assim, certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, sobretudo dos que estão sob a vossa tutela, né? Então, ele vai sempre fazendo essas colocações. Então, a gente percebe que se a gente julgar, e o Evangelho nos fala que a única autoridade legítima aos olhos de Deus é aquela que se apoia sempre no bom exemplo, né? Então nós não temos essa autoridade para censurar, para fazer esse julgamento, né? Ela está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Então nós devemos saber como ter compaixão ao invés de ignorar ou julgar a si próprio, né? Então, como eu falei que essa nossa opinião ela é formada de muitas coisas do nosso passado, né? Que Joana de Anjos até coloca como sendo sombras do passado, né? Aquilo que muitas vezes nós ouvimos desde criança, de repente, desde criança, eu falo, não faz isso aí é feio, não faz aquilo, tal. E isso vai ficando marcado dentro de nós, né? Até a gente realmente aos poucos irmos tendo o conhecimento. Então, por isso que se diz assim, que o preconceito é a opinião que não tem o conhecimento. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente vai perceber realmente que a gente se equivocou, né? O nosso julgamento foi precipitado. Por isso é que nesse capítulo da Mulher Adulta, Amélia Rodrigues, ela narra num dos seus livros a história toda, né? Ela fala, logicamente, dos motivadores psicológicos que foi usado ali, tipo afetividade, autoestima, empatia, né? Ou seja, se colocar no lugar do outro. E aí ela conta a história que depois, à noite, ou no outro dia, não me lembro, ela teve um encontro com Jesus para se explicar. Por quê? Porque, logicamente, tinha uma história por trás daquilo que aconteceu, né? Mas se nós formos ver também, o próprio Pedro foi repreender Jesus, porque o julgamento dele era aquele. Não, a mulher tem que ser apedrejada, mestre. Como é que o senhor deixou ela ir assim, né? O senhor está errado. Ele foi julgar Jesus sobre isso. E Jesus chegou para ele e explicou tudo. Da mesma forma, quando eles estiveram lá com o cego Bartimeu, né? O cego de Jericó, quando eles chegaram
que o cego estava ali na porta, né? E pedindo lá, e ele percebeu que era Jesus que estava chegando, ele começava lá, filho de Davi, tem piedade de mim, filho de Davi, tem piedade de mim. E até os discípulos, que estavam ali tanto tempo junto com Jesus, começaram a julgar também aquele homem. E falaram, não, você está atrapalhando, não faz isso. E queriam impedir que ele se aproximasse de Jesus, né? E aí Jesus mesmo chamou, né? Falou, trazei-mo até aqui. Aí ele largou a capa, aí eles foram até lá e mudaram a conversa, né? Mudaram o julgamento que eles tinham feito no princípio. E falaram assim, tem bom ânimo, o mestre te chama. E aí ele largou a capa e foi até lá falar com Jesus, né? Então é preciso a gente entender tudo isso, né? Que nos ocorre. Mas se a gente não julgar, significa que não podemos analisar as atitudes equivocadas dos outros? Claro que não é bem assim, né? A gente vai perceber que Jesus nos pede para não julgar, para não sermos julgados, porque com a mesma medida, né? Mas a gente sabe que, na realidade, existem situações que a gente tem que agir com cidadania, né? E tem realmente que entender que isso ocorre. Então, até o próprio Paulo, ele tem uma carta dele em que ele fala sobre o fermento, né? Quando ele fala assim, um pouco de fermento leveda a massa toda, né? Isso aí está no livro Fonte Viva, na lição 108. Então ele conta a história que naquela época Paulo não estava presente, mas ele ouviu falarem que uma pessoa tinha cometido uma imoralidade no meio da comunidade. E aí, logicamente, ele foi lá, pesquisou, viu realmente o que era, e aí ele, para disciplinar aquele povo, aquele caso de imoralidade, ele trouxe essa colocação e falou, vocês precisam realmente não se deixar levar pelo fermento, né, nem dos fariseus, nem de Herodes, e assim ele trouxe várias lições para todos nós, né? Então a gente vai perceber que, na realidade, todos nós temos que procurar evitar, né? Evitar os maus julgamentos, principalmente com os nossos olhos, né? Com o que nós ouvimos. É por isso que Emmanuel trouxe aquela lição importante para nós, né? Quando ele diz assim, sobre o Evangelho. Diga lá, meu irmão, como é que o Evangelho, como é que você recebe o Evangelho de Jesus? Se o Evangelho de Jesus viver só na tua cabeça, você corre o risco de queda. Porque a intemperança mental e a vaidade fazem tão boa vizinhança que nós podemos cair nas discussões infindáveis, né, com as outras pessoas, por causa dos nossos pontos de vista, né? É só pegar um espírita e um protestante, né, um evangélico, pronto, vai ter discussão para o dia todo, né? Porque cada um tem um ponto de vista, tem um jeito de entender, né, uma opinião sobre o assunto. Aí ele diz assim, se nós colocarmos o Evangelho tão somente nos nossos ouvidos, a nossa vigilância é tão imperfeita que fatalmente aquilo que nós ouvimos ou ouçamos se transformará em desconfiança. Se nós colocarmos o Evangelho tão somente nos nossos lábios, também essa nossa vigilância imperfeita vai fazer que nós caiamos na maledicência, na calúnia, nos julgamentos precipitados. E aí ele fala assim, se nós colocarmos o Evangelho tão somente nos nossos olhos, também nós podemos cair da luminosa condição de irmãos, de companheiros, da mesma casa espírita, né, para de fiscais e inquisidores dos nossos próprios companheiros, porque é muito mais fácil observar os erros dos outros do que corrigir os nossos próprios erros. Então, diz Emmanuel que nós devemos colocar o Evangelho no fundo do nosso peito, para que o nosso coração se acenda uma luz e nós possamos abrir os nossos braços para servir. Aí nós não teremos tempo nem de falar, né, maledicência, calúnia, nem de julgamentos precipitados, porque realmente nós estaremos procurando servir. Então, sempre essas condições, né, que nós temos. E a gente percebe que muitas das coisas que surgem para nós são até fofocas, né? O próprio Chico Xavier, ele alertou isso. O próprio Paulo, ele traz uma colocação aqui, quando ele fala em Coríntios, né? Nessa mesma lição que eu falei, né, do fermento levado a massa toda,
ele fala assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso até ele falou, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então ele dizia sempre que nós devemos analisar tudo e reter o bem. O próprio Kardec, imagine quantos julgamentos, quantas críticas ele não recebeu para sair o Livro dos Espíritos, né? Quando ele foi lá procurar o livreiro, né, o editor que ia lançar a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha só 502 questões, ele recebeu assim um julgamento assim do próprio editor, né, que chegou para ele e tentou convencê-lo. Ele veio com aquele monte de papéis, né, e falou assim, eu gostaria de editar esse livro e gostaria que editasse com urgência. Aí o livreiro, né, que era o Ernest Justin Fontana, filho do antigo editor dele, que editava os livros de matemática, aritmética, tudo que ele tinha, né, naquela época de professor Rivaio ainda, porque ele não era Kardec ainda, né. Aí ele falou assim, mas professor, já veio o julgamento dele, isso aí não vai vender nada. Ninguém quer saber dessas coisas de mexer com copo, com mesas que giram, isso aí já passou essa fase. Isso aí vai ficar tudo encalhado aqui. Aí Kardec falou, não, mas eu vou pagar do meu bolso, faço questão de lançar essa obra. Aí então ele falou assim, não, você vai perder dinheiro. Então ficou aquela argumentação de um lado e de outro. Aí chegou a mãe do rapaz, Melanie. Ela falou assim, professor, que bom que o senhor veio, né, e trouxe as suas obras. Aí o filho percebeu que já tinha um entendimento entre a mãe e Kardec. Aí ela pegou e falou assim, meu filho, faz o seguinte, leia algumas páginas e depois você tira a sua conclusão. Aí o que ele fez? Ele começou a folhear, né? Folhear, analisar, refletir. Aí ele mudou aquela opinião formada que ele tinha, julgamento precipitado dele. E ele mesmo fez questão de escrever lá, né? Urgente e preferencial. E é lógico, a gente sabe que o Livro dos Espíritos é urgente e preferencial até hoje. Quantos julgamentos nós mesmos espíritas, né, nós tivemos? Tinha pessoas que quando você fala, estou frequentando uma casa espírita, a pessoa, nossa, você está mexendo com essas coisas? Mas é mesa branca, né? Aí eu falava, se é mesa branca, eu não sei, viu? A mesa não é branca, pode ser que às vezes colocam uma toalha branca, mas não é. Então, existia isso, existiam esses julgamentos. Aliás, o próprio espiritismo era proibido, né? Era proibido na própria Constituição, né? Aí depois de algum tempo é que as coisas foram se mudando, como até agora, né? E até hoje ainda existe, né? Muito preconceito. Então o preconceito está sempre presente, né? Nesses julgamentos precipitados que nós temos. Mas a fofoca que nós falamos, os próprios Chico, né? Certa vez ele chegou assim, né? No local assim, e os amigos estavam todos reunidos falando de um político. Fulano prometeu que ia fazer isso, não fez. Disse que ia fazer aquilo lá e também não fez. E estava acalorado a coisa. Aí quando o Chico chegou, ele falou assim, puxa Chico, ainda bem que você chegou. Quem sabe você tem assim uma notícia, né, do plano espiritual sobre esse assunto que nós estamos discutindo. Aí ele viu qual era o assunto, né? Aí ele já queria falar. Né? Ele queria falar, ele se envolveu, estava envolvido com aquilo. Mas a hora que ele ia falar a opinião dele, Emmanuel sussurrou bem forte no ouvido dele, assim, de uma forma bem enérgica. Você não, cale a sua boca, você não tem nada a ver com isso. Mas ele queria porque ele queria falar, mas ele não conseguia, ele foi ficando assim meio esquisito, meio esverdeado assim. Aí as pessoas, nossa, credo, parece que o Chico tá meio obsediado, vamos ter que dar um passe nele. Mas ele estava recebendo uma lição, né? A partir de então ele trouxe uma frase que dizia assim, que nós devemos ser estações terminais de toda e qualquer fofoca, né? Justamente para não espalhar, né, esses julgamentos precipitados, essas coisas que podem contaminar as pessoas. Então nós percebemos que existe, né, muita coisa que nós devemos analisar. Tudo o que vemos, né, na TV, na internet, na mídia social, nós devemos analisar e também não podemos espalhar, né, mais fogo, né, mais lenha na fogueira, como se diz, né. Então é por isso que nós todos somos convidados a ter essa prudência que São Luís e que o próprio Jesus nos falou de julgar. Não julgueis, né, para não seres julgados, pois com a mesma medida que julgados, também vós sereis julgados. Ou seja,
a gente tem que analisar isso. É aquela historinha do Sócrates, né? Aliás, o Sócrates ele é considerado assim um mestre, assim, quando vai falar de que nós devemos usar a razão, né? Devemos usar o senso crítico, o pensamento crítico em tudo que nós fazemos, né? Mas conta-se que certa vez um dos seus discípulos foi procurá-lo, acho que era Augusto se chamava, e falou assim: mestre, eu preciso te contar uma coisa de fulano, né? Aí o Sócrates: não, peraí, antes de você me contar, vamos ver se isso que você vai me contar vai passar pelo crivo das 3 peneiras. Todo mundo já ouviu isso aí, né? Aí eu falo: 3 peneiras? O que é isso? Eu falo: não, faz o seguinte, isso que você vai me contar, você tem certeza que é verdadeiro? Aí eu falo: não, mas eu não tenho certeza, eu ouvi falar, eu estou te falando o que eu ouvi as pessoas falarem. Aí eu falo: então, acabou de passar pela primeira peneira e parou na segunda. A segunda peneira é a peneira da vontade. Aí ele falou assim: você tem certeza, né? Você gostaria que as pessoas falassem isso de você também? Aí ele falou assim: não, mestre, pensando bem, não gostaria que falasse isso de mim, não. Aí eu falei: então passou pela segunda peneira e caiu na terceira, que é a peneira da necessidade. O que você vai falar? Existe necessidade? Vai ser útil para alguém? Vai ajudar alguém? Aí ele falou assim: não vai ajudar ninguém, mestre. Eu falei assim: então você não tem mais nada que me dizer, esquece isso e deixa para lá. Então é isso que ocorre, né? Que nós devemos sempre entender, né? Para que nós consigamos realmente buscar, né? Então é por isso que precisamos vigiar e passar pelo crivo da razão as ideias, os pensamentos que nos são sugeridos, né? É só ler o Livro dos Espíritos, né? Fica a sugestão. Por exemplo, a questão 467 até a 472, quando fala até das influências espirituais, levando-nos ao erro em nossas análises e julgamento, né? A gente sabe, né, lá na questão 459, quando fala: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: sim. Geralmente são eles que vos dirigem, né? E por aí vai, né? Por isso é que Kardec, ele até escreve isso na Revista Espírita, né? E lá, logicamente, ele recebeu a orientação de Erasto, né? Erasto, em dissertação, ele diz assim, da influência, né, e fala da influência moral dos médiuns nas comunicações. Na dúvida, abstente, né? Diz um dos vossos antigos provérbios. E aí ele vai falar assim, ó, que é melhor reprovar 99, né, verdades do que aceitar uma mentira. E aí Kardec fez a pergunta: mas nós devemos publicar tudo o que os espíritos dizem? Ele fala: quando essas comunicações são espontâneas e persistentes, como acontece a certas pessoas, isto absolutamente não permite que façamos um julgamento apressado de sua moralidade atual, pois conhecemos pessoas afligidas por esse gênero de obsessão. Então, é um tema assim extenso, né? Esse que nos fala dos julgamentos, né? Outra pergunta que a gente poderia fazer: as críticas que fazemos para que as coisas melhorem à nossa volta são legítimas? A gente vai entender que mas não é nem sempre, né? São legítimas, porque nós queremos sempre mudar, melhorar, né? Mas só que, na maioria das vezes, a nossa crítica é sempre para denegrir, sempre tem algum fundo de maldade por trás de tudo isso. Por isso que nós temos que realmente analisar, né? Analisar tudo e reter sempre o bem, para que nós consigamos realmente ter condições de seguir adiante, né? Neutralizando o mal, como foi a mensagem que o Dorival leu aqui, né? Porque senão a gente vai estar espalhando o mal e não neutralizando o mal, né? Que é diferente, né? Nós devemos realmente ter essa condição. Então, as influências espirituais existem, é claro, né? E também nós sabemos que nós estamos sempre tendo condições de buscar, né? Nos melhorarmos. Então se pergunta assim: mas existe um manual, né? Porque se tentamos corrigir algo, estamos julgando. Se não fazemos nada, podemos ser negligentes. Existe um manual a seguir para saber se devemos ou não tomar uma atitude perante o erro? Então a gente aprende que, é claro, né? Existem
vários guias práticos, né, na arte de pensar, de argumentar, de convencer. Isso eu estou falando para quem mexe com a internet, né, principalmente os jovens, né, que estão lá mexendo lá para evitar os fake news, aquela coisa toda, né. Por quê? Busca o pensamento crítico, o poder da lógica, da argumentação, né. Agora, se a gente for fazer essa pergunta do manual, muitas pessoas vão dizer que o nosso manual é a Bíblia, né? Então nós podemos dizer que o nosso manual é Jesus. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Porque Jesus é aquele que disse para nós que nós devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que significa isso? É justamente não fazermos os julgamentos precipitados e temos, como disse o capítulo aqui, capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, termos olhos de misericórdia, ou seja, olhos de amor. Porque olhar, né, com misericórdia ou com olhos de amor é a proposta da caridade que nós devemos ter sempre em mente, né? Então essas colocações que fizemos, né, rapidamente assim, levam-nos a refletir sobre tudo isso que está ocorrendo à nossa volta, né? Então nós recebemos até mensagens por aí que estão falando de espíritos e até espíritos que todos conhecem, né? Como se aquela mensagem fosse do espírito mesmo. Nós temos que analisar, né? Analisar tudo para que a gente perceba realmente se nós não estamos sendo de alguma forma levados, né? Por esse julgamento, sim, precipitado, equivocado, né? Então é por isso que há essa necessidade assim de nós realmente entendermos, né, que a coisa é séria, né? O julgamento, quando nós fazemos, é um erro, né? E equivocado, então, mais ainda. E a gente vai perceber que quando julgamos alguém com muito rigor, a ponto de causar problemas para a sua vida, sempre haverá consequências espirituais também para nós, né? Sempre há consequências espirituais. A lei é de ação e reação. No livro Céu e Inferno, item 3 do Código Penal, ele diz assim, ó, que não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências lastimáveis e inevitáveis. E não há uma única boa qualidade que não seja fonte de alegria. Então, simbolicamente, Deus é o único que vai julgar de forma correta. Então nós podemos nos lembrar de Tiago, capítulo 4, versículo 11, quando ele diz assim, ó, caros irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. E em Romanos, né, capítulo 14, versículo 10, Paulo colocou, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então é por isso que temos essa lição para estudarmos, né? Essa lição, eu falei um item, né? Não julgar, né? Julgamentos. Mas nós sabemos que começou aqui falando de perdão, né? Perdoai para que sejais perdoados, né? Então o perdão está presente, né? Está lá, o famoso BIP, né? Da caridade, né? Que nós devemos ter sempre. Então é por isso que ao encerrarmos a nossa exposição, nós devemos nos lembrar desse item da caridade que nós devemos ter, usar de indulgência, usar de compaixão, porque muitas vezes quando a gente vai julgar, a gente pode julgar até a gente mesmo, né? Quantas pessoas que não se julgam, eu não sou capaz de fazer isso, e cai naquela depressão, né? A pessoa não pode fazer isso, ela tem que estar sempre com otimismo, né? E estudando e aprendendo sempre. Então, já que nós falamos da indulgência e falamos da caridade, eu vou encerrar a presente exposição lembrando uma mensagem de Irene de Souza, psicografada por Francisco Cândido Xavier, onde ela fala que Deus nos abençoa sempre, né? Ela diz assim,
Deus te abençoe. O gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente, a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança que abres a sós sem que ninguém te espreite para a gota do leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol com que envolves em doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes, em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as dores, as aflições. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então que Deus nos abençoe também. Esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma boa semana para todos nós também. Vamos então, mantendo o nosso padrão vibratório num nível bem elevado, refletindo sobre as palavras que nos foram trazidas pelo nosso querido Osvaldo. E vamos pedir ao Mestre Jesus que nos envolva com sua paz, com sua luz, e que nós possamos manter esse padrão vibratório elevado após sairmos desse ambiente de luz e de paz. Que esse amor, essa paz possam permanecer conosco durante toda a semana. E que nós possamos sempre estar próximo de Jesus através da prática de seus ensinamentos, seus exemplos e principalmente a prática da caridade e do amor ao próximo. E que possamos sempre compreender que as dores e os sofrimentos que nos afligem no nosso dia a dia são necessários ao nosso aprendizado, que com certeza nos levarão ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Peço, Senhor, que abençoe também os trabalhos de passe que seguirão e que possa nos acompanhar no retorno aos nossos lares. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus.